Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes de descobrir quanto o São Paulo imagina faturar na temporada de 2025 e já dá para cravar que será um ano de recorde de arrecadação. São Paulo estima que vai fechar a temporada com 970 milhões de reais de receita. Só para que você entenda, o ano de 2024 havia registrado o recorde da história tricolor com 731 milhões de reais. São Paulo está garantindo quase 240 milhões de reais a mais na comparação com a temporada em que mais havia faturado. Esses 970 milhões foram muito impulsionados pela venda de atletas. O Tricolor deve fechar com mais de 300 milhões de reais de arrecadação com transferências de jogadores. Foram vários os atletas jovens formados em Cotia, negociados em definitivo. Preciso contar também que além desse recorde de receita, São Paulo tem outras duas boas notícias. Ele deve fechar o ano com um superávit, algo meio inédito na história recente do clube. No ano passado, por exemplo, São Paulo havia tido um prejuízo de 287 milhões. Além do superávit, o São Paulo também projeta uma redução importante da dívida. Tricolor que havia iniciado 2025 com mais de 950 milhões de reais de dívida. O endividamento do São Paulo deve bater na casa dos 900 milhões de reais na virada do ano. Para completar o noticiário tricolor, São Paulo deve enfrentar o Vitória nesse domingo no Barradão com o Eric jogando pelo adversário. O Eric pertence ao tricolor e está emprestado ao Vitória. Não há nenhum valor fixado para a compra do jogador, mas ele é tão importante por lá que o Vitória está decidido a utilizá-lo, mesmo correndo o risco de pagar a multa de R$1 milhão prevista em contrato. A estratégia do Vitória é: utiliza o Eric, depois se acerta com o São Paulo para compra em definitivo do jogador e tenta esse abatimento de R$1 milhão. Resta saber se o presidente Júlio Casares vai conceder tal desconto. Em fim de contrato e com 38 anos de idade, Luiz Gustavo definiu seu futuro, rapaziada. Ao menos no futebol, né? Ele vai continuar jogando profissionalmente na próxima temporada, busca um contrato de pelo menos mais um ano para finalizar a carreira em alto nível, né? Só que a tendência é que ele continue sua carreira fora do São Paulo. Algumas informações de alguns portais dão conta ali de que o São Paulo não vai renovar o contrato do volante, que é válido até o final deste mês. A diretoria entende que o custo-benefício do jogador não compensa muito não, né? Segundo o Jorge Nicola, o Luiz Gustavo recebe cerca de 700 mil reais por mês de salário, né? E jogou muito pouco nessa temporada. Eu falei pra vocês, após a partida contra o Fluminense, que a declaração do Luiz Gustavo, ela poderia prejudicar a renovação de contrato. Lembra que eu falei pra vocês? Lembra que eu falei bem assim ainda, ó, se havia uma possibilidade de renovação de contrato do Luiz Gustavo, ela caiu por terra hoje com essa declaração. Dito e feito, pelo menos é o que dizem por aí, porque a declaração pós-jogo também não caiu muito bem dentro da diretoria São Paulina, né? E eu bem que avisei, rapaziada. E segundo o Jorge Nicola, essa declaração também faz com que o São Paulo opte por não renovar o contrato do veterano, tá? Bom, ainda não tá definido ainda, tá? São as informações que surgem agora. Claro, se a repercussão dessa questão for negativa perante a torcida, essa diretoria covarde como ela é, vai dar um passo para trás e vai tentar ali uma renovação de contrato só para não sair como a vilã, né? Isso é fato, eles fazem isso, é o modus operandi da diretoria. Se cair bem dentro da torcida, se a repercussão for positiva, aí eles vão manter a decisão de não renovar. Agora, se todo mundo começar a falar assim, a diretoria não vai renovar porque ele expôs a diretoria, porque ele falou as verdades, aí a diretoria, pra maquiar tudo e sair como boazinha, vai tentar oferecer uma renovação. É assim que eles funcionam, é assim que eles agem, tá? Sorrateiros. Nessa temporada, o Luiz Gustavo foi a campo apenas 12 vezes em jogos oficiais, marcou um gol. Nessa reta final, ele tá sendo a titular absoluto do time do Hernan Crespo, né, rapaziada? Um líder dentro e fora de campo também, né? Um jogador que tem muito o respeito do grupo. A declaração dele foi bem vista por parte da torcida e também por parte do elenco. O elenco tá fechado com o Luiz Gustavo, a torcida tá fechada com o Luiz Gustavo também, mas a diretoria que foi exposta, obviamente, que não estaria, né? Em 2 anos de São Paulo Futebol Clube, ele que chegou no começo do ano passado, né? O volante fez 59 jogos e marcou 6 gols. Bastante gols, né? Eu não sabia que ele tinha marcado tantos gols assim, não. Você renovaria o contrato de Luiz Gustavo por mais uma temporada? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que ele perdeu boa parte da temporada por conta de lesão que teve no início na pré-temporada lá nos Estados Unidos, e também perdeu o restante ali, boa parte, por conta do tromboembolismo pulmonar, né? Você renovaria com ele para compensar o tempo perdido? Comente aqui abaixo a sua opinião.
Cara, é um jogador que pode agregar ainda. Tecnicamente é muito bom de bola, viu? E a liderança é importante. Hoje o São Paulo não tem uma figura de liderança, né? E o Luiz Gustavo pode ser essa figura, na minha humilde opinião. Ontem surgiu uma notícia bombástica no Morumbi. O São Paulo demonstrou interesse na contratação de Everton Cebolinha do Flamengo. O atacante pediu para deixar o rubro-negro carioca em 2026, né? Tá com pouco espaço lá também. Outros clubes fizeram sondagens aí pelo jogador, como Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians, né? A concorrência é grande. Aí tem três clubes ali, dois que já são SAF, o outro que vive uma situação financeira muito boa, que é o Palmeiras, né? O Grêmio também que tá abrindo os cofres. A concorrência não será nada fácil, não. O São Paulo consultou o Cebolinha, sim, informação aí do jornalista Valentim Furlan, só que foi apenas uma sondagem e nada mais, não passou disso. Logo de cara, o São Paulo já descartou a possibilidade de contratação. Internamente, a diretoria tricolor aprova o perfil do atleta, gosta das características e tal, mas os valores envolvidos ali são considerados fora da realidade financeira do clube. Em contato com Alexander Vieira, um diretor do São Paulo da alta cúpula, disse o seguinte, abre aspas, sim, houve o contato, é um jogador que está no nosso radar há cerca de 2 anos e gostamos bastante do perfil, mas nada além disso. Estamos fazendo consultas por diversos atletas de qualidade, sempre de olho em possíveis oportunidades de mercado. Em nenhum momento abrimos negociação, fecha aspas, tá? Então tá aí a informação. O Flamengo quer recuperar um pouco do que investiu no Cebolinha, pagou 70 milhões de reais para comprá-lo em definitivo, né? Quer recuperar boa parte disso. E os valores altos que o Flamengo quer faz com que o São Paulo descarte a contratação, né? Seria uma boa o Cebolinha, seria, mas é um valor muito alto. Hoje ele recebe um salário aí de quase 2 milhões de reais por mês, mais ou menos. Mas, se o fundo de investimento com a Galápagos sair do papel, você aceitaria Everton Cebolinha no São Paulo? Acha que o tricolor deveria ir atrás dele com este fundo ali, se sair do papel de fato? Comente aqui abaixo a sua opinião, o contato foi feito, mas até agora não há negociação, tá? Deixa o like, comenta, compartilha se gostou do vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Tá aqui. Olha só. O Aboubakar, ele quer vir para o time algum time do Brasil. A princípio, o São Paulo tinha feito uma consulta ali pelo Aboubakar. Atlético Mineiro acaba de entrar na jogada. Ele é um centroavante camaronês que sempre jogou muita bola, né? Seu holofote, o que fez chamar a atenção mesmo, era uma força física assim invejável, era uma velocidade incrível e uma entrega dentro de campo assim digna de ser lembrada. Um jogador zaço de seleção, um jogador de futebol inglês, um jogador que joga muito. Ficou velho, é verdade. Ele tá lá na sua casa dos 34, 35 ali, mas ele é um jogador que joga muita bola. O São Paulo, ele tem aquele plano de contratar caras assim mais jovens, né? O São Paulo quer ter um jogador mais jovem no elenco para não ter problema de contusões e coisa e tal. O Crespo, ele tem reclamado muito das contusões. Algumas vezes eu até achei que o Crespo espremia muito ali no treino e que quando o cara chegava para jogar ele estava completamente sem condição. E isso pode ser uma verdade no trabalho do Crespo, mas o São Paulo convive com um histórico de lesões impressionante e esse ano ele extrapolou o limite do tolerável. São mais de 70 contusões para 60 e poucos jogos. Assim, é mais de uma contusão por jogo, né? E isso não tem cabimento. Você fala isso para alguém que não acompanhou, o cara fala, não tem 74 contusões em 60 e poucos jogos. Se você fizer a estatística, o levantamento, tem sim, e o São Paulo está convivendo com essa realidade. Vide o último jogo. Ganhamos de 3-0 de um Internacional de Porto Alegre, assim, remendado. Esse Inter aí, dos piores de todos os tempos. Então ele é um Inter que vem jogar com o São Paulo, toma 3-0, o São Paulo com pouquíssimo esforço dentro de campo. O gol do Luciano parecia gol de brincadeira, gol de pelada de domingo, né, que ele cobra ali o Rocher zoando, e o São Paulo sai com o Alan Franco e com o Luciano machucados. Então não era um jogo que foi aquela batalha, prorrogação, pênaltis, aquela loucura. Não, teve nada. Um jogo normal, basiquinho, 2 saem machucados sem contato com ninguém, sem nada. Então o São Paulo tem que mudar isso aí. Portanto, ter um Aboubakar no time hoje me parece ótimo, por outro lado, não parece tanto assim por causa da idade, né? Eu quero realmente ver um pouco mais do Rian Francisco, não sei você. Caleri, não sei como é que vota também, mas vamos avançar nesses assuntos. Fala, família Tricolor, obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço.